Vejam bem, vocês devem ter percebido que do início do nosso semestre, né, daquela nossa primeira semana para cá, a gente vem aumentando o grau de dificuldade dos exercícios a partir do entendimento da pirâmide textual e da técnica da simplificação de ideias, certo? Então, nós começamos com figuras, né? Quer dizer, com pequenos elementos da pirâmide, junto com um layout visual, certo? Para que a gente pudesse entender e ir trabalhando essa pirâmide. Depois nós passamos para frases, né? Depois para alguns exercícios, sem ajuda de imagem mais, né? Então a gente tirou a imagem. E agora, essa semana, vocês têm um pequeno texto já, tá? Com um grau de dificuldade e de complexidade um pouco maior. Então, o que a gente vai tentar fazer com esse texto? Vejam bem, eu não tenho praticamente nada para me ajudar. Se vocês já deram uma olhadinha lá no texto, vocês vão ver que tem muito poucas palavras que eu posso reconhecer, né? Mas isso não vai impedir que eu faça a minha interpretação com o uso da pirâmide e da simplificação de ideias. Então, o que eu vou fazer? Lembrem, a gente precisa usar a pirâmide de cima para baixo, certo? Então, sempre naquela ordem em que ela foi mostrada para vocês. Então, neste caso aí, eu tenho o título. Então, eu vou começar a trabalhar nele. Então, o que acontece? Eu não sei o significado daquelas duas primeiras palavras lá, tá? Porque eu não tenho nenhuma semelhança, nem nenhuma relação com aquilo que a gente conhece do dia a dia do português, como a gente tem visto, tá? Então, eu fico com as duas últimas palavras, tá? Que vocês estão vendo aí, ó, que é complex texts. Então, aqui eu posso reconhecer, olha, porque as duas são cognatos, certo? São palavras semelhantes ao português. Então, eu tenho lá textos complexos. Muito bem, então, a partir desta ideia, que foi só o que eu consegui tirar do meu título, né, que é aquela lógica sempre que a gente tem no nosso texto, eu faço algumas perguntas tipo antecipatórias, né? Então, eu começo a exercer aquele meu conhecimento, aquele meu repertório, né? Então, são textos complexos para quem, certo? Onde eles se encontram? Por que complexos? Quando complexos? Eles estão se referindo à leitura ou à produção textual? Então, a partir destas e de outras perguntas que vocês possam aí pensar em relação ao tema, porque é o que eu tenho, certo? Então, em volta deste tema, nós já vimos que nós podemos exercer várias outras ideias, né? Pelo nosso conhecimento. Então, se o texto vai falar de textos complexos, essa é uma complexidade direcionada a quem? Em que universo? Em qual contexto, né? Quando? Então, eu vou atrás dessas informações no meu texto. Eu vou buscar estas informações no meu texto. Como se trata de um texto onde o grau de dificuldade é realmente maior, tá? Eu vou provavelmente precisar do auxílio do meu dicionário, correto? Mas eu já comecei trabalhando a pirâmide a partir da ideia central do texto, do meu título, certo? E aí, em cima destas perguntas que eu vou antecipando, eu vou em busca da minha interpretação textual, tá? Eu poderia ter mostrado tudo isso aqui para vocês, tá? Mas o nosso objetivo é fazer vocês tentarem praticar a técnica, certo? Então, eu resolvi dar só o ponto de partida da pirâmide para vocês. Então, aí, vocês têm 4 perguntas aqui, ó, que vamos dizer assim, são perguntas diretivas, certo? Que vão indicar a vocês
o caminho da interpretação. Mas vocês poderiam pensar em outras. E aí, ó, as respostas para estas perguntas que eu consegui encontrar lá no texto vão me dar condições, certo? De fazer a interpretação do texto. Sempre dentro daquele modelo que eu mostrei para vocês nas atividades da semana passada, certo? Como essa semana a atividade de vocês não é pontuada, vocês não têm aquela obrigatoriedade de postagem, correto? Mas vocês podem fazer a atividade, né, para praticar a técnica. Então, é assim, as pessoas, normalmente, quando elas se deparam com um texto complicado, como foi esse que foi colocado aí para vocês, elas acabam desistindo. Mas não é esse o ponto, certo, gente? O ponto é a gente pegar a pirâmide e dentro da pirâmide, com os elementos que nós temos disponíveis no nosso texto, a gente vai em busca de alguma alternativa que nos ajude a interpretar o texto. Então é assim, neste caso não tem imagem, não tem gráfico, não tem negrito, não tem itálico, não tem nada. Eu tenho ali um texto, tá? Com poucas palavras conhecidas, certo? Com poucas palavras que eu vou poder identificar. Então, é provável que eu vá precisar do uso do dicionário, provável, mas não completamente necessário ou definitivo. Então, como eu tenho um texto, reiterando, um pouco complicado, um pouco difícil, licença, desculpa, um pouco difícil, um pouco complexo, com poucas palavras que eu posso identificar, sem muitos elementos de layout. Eu vou pegar a pirâmide e começar lá do topo. Qual é o topo da pirâmide? É o layout, que eu não tenho elemento nenhum aí, e logo depois eu tenho o título, que é a minha ideia central. Então eu vou buscar alguma coisa no título que me ajude. Então, naquele título lá, as únicas duas palavras que eu consigo identificar é complex e texts, que são dois cognatos. Então, eu vou começar a pensar nisso. Textos complexos. Se eu estou dizendo que um texto é complexo, ele é complexo para quem lê ou para quem produz o texto. Ele é complexo para quem? Né? Para profissionais, para alunos. Para quem é que ele é complexo? Em que universo o texto está trabalhando? Quer dizer, ele está se referindo a textos complexos, então existe algum universo para essa referência. E eles são complexos por quê? Quando é que eles são complexos? Então, essas são algumas perguntas que eu posso me fazer em relação ao que eu consegui identificar lá da ideia central. E aí, a partir destas perguntas, que são o meu repertório de antecipação em cima da minha análise da lógica do texto, eu vou em busca de palavras, de frases, de termos lá no texto que possam me direcionar para as respostas a essas perguntas. E aí, diante de tudo isso, eu vou então conseguir identificar e interpretar a mensagem do texto. Tá? Então, era essa, vamos dizer, essa ferramenta da técnica que eu queria mostrar para vocês. E aí agora vocês buscam aí outras perguntas, né? Ou vão lá no texto e tentem aplicar a técnica, tá bom? Eu gostaria muito de ver algumas postagens dessa tarefa, tá? Mesmo que ela não tenha pontuação, certo? Então essa é a nossa tarefa dessa semana, certo?
Porque, vejam bem, eu não tenho outra possibilidade aí, gente. Eu não tenho nenhum elemento. Eu não tenho uma figura, eu não tenho tabela, eu não tenho gráfico, eu não tenho nada para me ajudar. Então, de cima para baixo, a única coisa, o primeiro elemento, né, que eu consigo ver aí é o título. Então, eu vou buscar alguma coisa nesse título que é a minha ideia central, né, aquele trilho de lógica que eu consigo identificar. E foi isso que eu fiz. Aí, diante dessa dificuldade, eu pego essa ideia central e começo a antecipar coisas que estejam relacionadas ao assunto, ao tema lá que eu acabei de identificar. Aí eu vou lá no texto em busca de coisas, né, de elementos que me deem a resposta para essas coisas que eu antecipei. Quanto mais perguntas de antecipação eu tiver conseguido fazer, mais respostas eu vou buscar, mesmo que seja com o uso do dicionário, como eu disse, como última alternativa, mas sem problemas. Precisar é isso mesmo. Aí, quanto mais perguntas eu tiver, mais respostas eu vou encontrar. E aí o meu retrato vai ficar cada vez mais definido, para eu então interpretar o meu texto. Perguntas. Vocês conseguiram ver e entender aquilo que eu fiz? Alguma dúvida, gente? Que bom, Lara, fico feliz. Eu já vi que tem um pequeno erro aqui, né? Que não é análise de teto, é análise de texto, ó. Eu escapuli aí no X. Então, vocês observem isso aí, tá? Na hora que forem estudar. Eu posso, então... eu posso tirar a tela, gente, então? Sim ou não? Certo. Então, eu vou tirar a tela, tá? Mas vou interromper a gravação, certo?